Fala galera, hoje mais um vídeo aqui do Anime QG e eu quero falar um pouquinho pra gente ter uma discussão, por assim dizer, sobre o que é necessário para um personagem se tornar um top tier em One Piece. Porque eu vou desconsiderando completamente aqui posição de hierarquia, porque é apenas um cargo de comando, não necessariamente vai estar relacionado à força em algumas das ocasiões. Então, o que é que falta? O que pode ser necessário? Porque a gente vê muitos personagens durante a obra com um alto nível de avanço e domínio de hack ou de fruta e tudo mais, mas que acabam não sendo considerados top tiers. Então a gente vai olhar aqui, comparar alguns feitos entre os top tiers e personagens que não seriam top tiers, ver o físico, o potencial de desenvolvimento físico deles, o quão forte eles são, a capacidade de resistência a golpes e tudo mais, além da própria capacidade de combate, que seria a adaptação ao tipo de luta do oponente, ao ambiente e tudo mais, a inteligência e como o desempenho durante a luta. Então, sobre os principais aqui usados dos top tiers exatamente vão ser mais Kaido, Big Mom e tudo mais, porque eles mostraram mais. Shanks praticamente não apareceu para mostrar o poder, a força dele, nem o Barba Negra depois que virou Yonkou. Os almirantes vimos muito pouco, então principalmente vai ser Kaido e Big Mom. E os outros personagens vão ser variados, que tiveram confronto direto com esses personagens, ou alguns feitos individuais avulsos que dá para comparar com alguns golpes deles e tudo mais. Então eu queria começar falando sobre Akuma no Mi. A gente viu o Kaido falando que as Akumas no Mi não são os únicos meios necessários para fazer alguém conseguir alcançar o topo. Se você não tiver Akuma no Mi, mas se você tiver um desenvolvimento alto no Haki, você consegue alcançar um patamar muito alto. Então, falando sobre Akuma no Mi, a gente vê que o despertar é um fator absurdo. E ele proporciona um grande aumento de poder, muito grande, é altíssimo. A gente viu, por exemplo, o Kid e o Lau, quando ganharam o despertar, e mostraram pra gente, e até o Luffy, que foi um aumento relativamente estrondoso em comparação com o que a gente estava vendo antes do desempenho deles, durante os confrontos que eles tiveram agora na Batalha de Onigashima. Mas, voltando consideravelmente no tempo, alguns arcos, o Lau e Punk Hazard. A gente viu quando chegou em um ano e ficou até impressionado com o poder do Boro Breath do Kaido, que meio que tirou uma parte completamente sem dificuldade, uma montanha lá no arco de Wano, que era a montanha que tava os Mugiwaras e tudo mais quando o Kaido apareceu pela primeira vez na forma dragão. E já ficou impressionado, mas tipo, a gente pega o Lau em Punk Hazard mesmo, que ele fez na luta contra o Vergo, vez ou outra ele é revivido esse momento. Mas ele não é exatamente comparado nesse quesito, mas o uso da fruta do Lau, nesse máximo potencial, vamos supor que seja o máximo naquele período, conseguiu completamente dividir no ângulo de 360 graus, ao meio, uma montanha. Não, uma montanha e algumas pequenas que estavam ali próximas também. Ficou completamente dividido. E tudo que estava dentro, tudo fora e tudo mais. E é um feito grandioso para um personagem que naquele período estava muito abaixo do nível do Kaido. Muito abaixo. Até no arco de Dressrosa mesmo ele foi, de certo modo, facilmente derrotado pelo Doflamingo. Doflamingo não demonstrou tanta dificuldade. E nessa época o Lau já estava com um patamar no uso da Akuma no Mi dele muito alto. A gente viu também o Luffy em Dressrosa contra o Doflamingo, quando ele usa o King Kong Gun, jogar o Doflamingo tão forte no chão da ilha que o chão subiu, levantou, a ilha meio que se dividiu, sabe? E também foi algo extremamente absurdo, mas não é tão evidenciado, porque eu acho aquilo absurdo, é muito alto. Tem também o Moria, que durante o arco de Thriller Bark deu um soco, mas eu acho que ele meio que rachou o chão da ilha, tá ligado? Do navio ilha dele, no meio, tá ligado? E também foi absurdo. São personagens que estão consideravelmente abaixo. Então, o que é que faltou? O que é que falta para esses personagens chegarem ao nível top tier? O que é que falta para alguns personagens serem considerados top tiers? É ter tudo no máximo?
mas ter tudo no máximo basta, o que falta para poder você ser comparável a esses personagens, sabe? É isso que eu tô querendo propor hoje. A gente vai olhar algumas coisas de alguns personagens, algumas capacidades, mas eu não sei se eu vou conseguir chegar em alguma solução, porque é tanta coisa extremamente absurda que dá até para, entre aspas, colocar em nível semelhante em alguns aspectos, alguns de um coach, que você fica, mano, por que esse cara não consegue rivalizar de igual para igual, sabe? Um exemplo, mas o Barba Branca, em Marineford, tomou dano de todo mundo. O Squardo perfurou o corpo dele, os Ranos conseguiram machucar ele e causar diversos danos, até o Akainu e tudo mais, e ele tomou dano de todo mundo que conseguiu atacar ele. Ou seja, na fisionomia do Barba Branca, apesar dele ter uma alta tolerância à dor e resistir bastante dano e conseguir se manter de pé, apesar de vários danos graves, a facilidade para poder danificar o corpo dele é bem menor do que a Big Mom e o Kaido, pelo que a gente viu, por exemplo, sabe? Para você conseguir machucar o corpo da Big Mom, precisa de muito mais, tá ligado? Então, apesar dos dois serem de altíssimo nível, tem essa diferença aí que é relativamente alta. Mas você fica, apesar da Big Mom resistir e ter uma dificuldade de penetração muito alta, ela resistiria tanto de golpe que o Barba Branca aguentou se perfurasse e fizesse o mesmo efeito. Por exemplo, se ela tivesse o corpo atravessado, perfurado mesmo, sem ser igual ao Lau, que atravessava, mas não perfurava. Era meio que passava de forma indolor. Mas se perfurasse de verdade, como uma lâmina normal, ela ia resistir? Ela ia ficar gravemente ferida? Ela ia continuar lutando normalmente? A gente viu até o Katakuri e o Luffy resistindo a uma empalação. Ele sim, o Katakuri se empalou e o Luffy tomou também do Katakuri na barriga. Foram mutilados. Praticamente uma parte da barriga deles foi embora. E eles continuaram lutando de uma maneira agressiva e sem parar por causa desse dano, sabe? Mas a Big Mom conseguiria? Será que essa falta dela sofrer tanto dano impediria isso? É uma parada que a gente fica para pensar. Até porque o próprio King pode ser de exemplo nisso. O Kaido teve o corpo perfurado pelos bainhas e pelo Zoro. O Zoro fez até uma cicatrizinha nova lá, tudo mais. Mas ele não estava conseguindo perfurar o King. Ele não conseguia atravessar a dureza corporal do King. Então, tendo em vista isso, a dureza corporal do King, teoricamente, nessa comparação de Zoro para os dois lados, seria maior que a do Kaido. Mas o King é mais forte, que é tão forte quanto o Kaido. Ele está muito abaixo. O quão vai ser essa diferença? Apesar de alguns personagens inferiores terem alguns atributos provavelmente maiores ou equivalentes, eles não vão estar equacionados a esses caras. Então, é uma parada que eu me questiono muito às vezes, porque a gente vê alguns exemplos de combate, como o Kaido versus os Bainhas Vermelhas, o Akainu versus os comandantes do Barba Branca em Marineford, e eles enfrentaram diversos personagens simultaneamente. Os Bainhas eram 9, o Kaido lidou com eles com relativa facilidade. Tomou alguns golpes, foi perfurado e tudo mais, mas não foi dificuldade alta. Mas mesmo entre os Bainhas tinha uma grande diferença de nível, e dos Bainhas, até pro King, que foi de exemplo, tem uma diferença alta. Então é uma parada que oscila muito, então não dá pra você nivelar todo mundo no mesmo patamar, apesar de hierarquia. Mesmo que tenha como comandante do Kaido King, Queen e Jack, e alguns dos Bainhas façam frente ao próprio Jack, que teoricamente é o mais fraco, não quer dizer que eles estejam pouquíssimo abaixo do King e dariam muito trabalho. Porque, como a gente viu, o Zoro não conseguia perfurar ele, então quer dizer que talvez alguns dos Bainhas também não conseguissem causar dano nenhum. Mas apesar de terem conseguido causar algum dano no Kaido. Então o King tomaria dano zero e conseguiria facilmente derrotar eles. Então seria uma grande diferença entre eles. Mas mesmo assim, fica aquela disputa, né? Será que esses personagens como King, Marco, Katakuri, que seriam os comandantes mais fortes, eles estão realmente paralelamente próximos? Como alguns falam que o Zoro é próximo do nível do Luffy, ou o Rayleigh é próximo do Roger. Será que o Katakuri e o King estão próximos dos capitães dele? Ou eles não estão e é uma diferença alta? Porque, apesar de tudo, a Big Mom, ela não, apesar de ter mostrado
uso do hack, nós não vimos o uso como sendo o principal meio de combate dela. Ela usa muito a Akuma no Mi, tem a espada, mas o hack ficou meio de lado. Então, ele é forte, muito forte, mais do que todos os comandantes do bando dela ou do bando de outros Yonkous, sabe? A gente viu o Kaido falando pro Luffy que o hack do rei imbuído em golpes é algo que apenas alguns dos mais fortes conseguem usar. Ou seja, nem todos que são fortes e têm hack do rei conseguem fazer isso. Então, comandantes que conseguissem, eles estariam próximos do nível de Yonkou, por exemplo, para fazer frente e dar trabalho pra caramba, mesmo que pudesse não ganhar, mas ser equiparado a ponto de estar ali colado aos top tiers, sendo de tabela, acabando considerado comum. É uma parada que dá para discutir, mas é muito difícil a gente ter uma certeza, porque a gente não vai ter necessariamente uma resposta dentro do mangá. A gente vai ter que ficar supondo, baseado no que os personagens falam sobre as capacidades e a dificuldade de se usar certas habilidades. O próprio Rayleigh fala pro Luffy, num flashback em Holy Cake, que alguns dos poderosos do Novo Mundo conseguem ter vislumbres do futuro, como o Katakuri. Katakuri estaria encaixado nessa categoria de alguns dos mais fortes. Seria o personagem do topo. Ele estaria naquele bolo, sabe? Por ele ter um hack da observação absurdamente evoluído. Porque ver o futuro não é uma parada que todo mundo consegue. A gente viu poucos personagens explicitamente falados que conseguem. Se eu não me engano, seria só o Katakuri, o Kaido e o Luffy. A Big Mom, até onde a gente sabe, não tem. Ou seja, o Katakuri teria um hack da observação melhor do que o da própria Big Mom. Mas a Big Mom tem um corpo muito mais forte do que o do Katakuri. Então tem diversas coisas que vão influenciar no nível de poder, no nível de combate e na capacidade de combate do personagem. A gente vê a Big Mom, mesmo na luta contra o Kid e o Law, que ela é bastante dependente do fruto dela. Tanto que na hora que ela vai bater de frente com o Marco, que o Marco meio que consegue inutilizar os Zeus e o Prometheus, na primeira oportunidade que tem, ela vai embora. Ela diz que ela não tem home suficiente para lidar com o Marco naquela hora, que ele teria que esperar uma próxima oportunidade para tentar matar ela. Isso meio que fica subentendido que o principal ponto dela, além de Akuma no Mi, que sem Akuma no Mi ela meio que fica enfraquecida, e que o Marco daria muito trabalho para ela. No caso, principalmente sem o uso da Akuma no Mi. Então, o Kid e o Law, quando isolaram os Zeus, o Prometheus e o Napoleão, eles conseguiram tirar ela do jogo. Apesar de não terem derrotado na porrada, mas tiraram ela do jogo. Ela até fala, vocês acham que tirando meus homens vocês vão conseguir me vencer? Eles são sempre o suporte dela. E uma personagem que depende tanto de Akuma no Mi, como a Big Mom, não tem um hack tão aflorado, mas que o corpo e o fruto dela compensam completamente tudo, sabe? Então, alguns comandantes ou outros comandantes que fossem o inverso, não tivessem um corpo tão resistente quanto dela, mas pudesse compensar em outros aspectos, conseguiriam bater de frente com ela de uma forma quase de igual para igual. Apesar do debate que eu estou falando aqui, eu não tenho confiança para dizer que esses caras conseguiriam fazer frente para ser de fato um desafio a ponto de deixar a personagem extremamente machucada e tudo mais. Tanto que a própria Big Mom, durante a luta contra o Kid e o Law, após terem o despertar, são dois personagens que têm como principal uso também a Akuma no Mi, ela fala que não recebia tanto dano em décadas. Então, os Yonkous, apesar de estarem no topo da pirataria, eles meio que não enfrentam tantos desafios. Os piratas que vêm para desafiar eles estão em ascensão. Eles não chegaram no nível em que desafiar ela seria uma ameaça de verdade a ponto de fazer ela ser derrotada numa batalha. Assim como o Kaido era também super confiante e também fazia muito tempo, desde o Oden, 20 anos. Isso acaba deixando ela confiante demais e causando uma certa negligência em algumas partes. Isso eu estou falando pensando de maneira lógica, não que isso realmente seja algo que aconteceu. A gente viu aqui também golpes dos próprios Yonkous, comparado aos dos comandantes e afins, que o Kaido tomou o próprio Borobreath dele nele mesmo, que por causa do Raizou, que usou a fruta dele, e o Kaido tomou danos leves. Ele foi machucado, mas não é um golpe que teria deixado ele muito ferido. Não deixou. Então os golpes dos próprios Yonkous, neles mesmos, no nível que eles estão, não representam uma ameaça tão alta.
Então, personagens do nível de comandante poderiam ter uma ofensiva equivalente à deles. Tanto que a gente viu Yamato na luta contra o Kaido igualando 2 golpes ao do Kaido, que foi o Jaime Hake, que tinha uma velocidade suficiente para ir além da previsão do Luffy. O Luffy prevendo o futuro e tentando desviar não foi o suficiente, ainda tomou parte do golpe. E Yamato igualou a essa velocidade e o poder de ataque, porque os dois praticamente tomaram o mesmo dano. Apesar da Yamato ter se defendido, o dano que ela tomou sangrando pela testa foi o mesmo que o Kaido, que também sangrou pela testa. Então, mesmo que o dele possa ter dado um pouco mais de dano, foi muito mínima a diferença. E o Borobreath com, se eu não me engano, é Hajime no Yoga, que ela usa, que é o golpe de gelo, que se anularam. O Borobreath do Kaido e o golpe de gelo da Yamato praticamente estariam no mesmo nível para se anular, porque senão um dos golpes prevaleceriam. Então a gente consegue ver personagens que estariam abaixo, que se reconhecem como abaixo, porque Yamato fala que sabe que não conseguiria derrotar o Kaido, mas estava conseguindo fazer frente, segurou ele, deu dano, machucou, teve cenas que botou até ele no chão, resistiu a golpes, e muitos golpes. E estava, depois da luta, quando o Luffy volta, relativamente de boa, sem danos sérios, sabe? Então, um personagem como Yamato, que resistiu a diversos golpes de frente nomeados, com o Haki do Rei, com o uso de Akuma no Mi e tudo mais, resistir e continuar batendo de frente, mesmo sem estar no topo, é impressionantíssimo. Até o próprio Jinbe conseguiu segurar golpes da Big Mom em Holy Cake, sem tomar danos sérios, voltar e dar um golpe nela, empurrar ela para fora e tudo mais, e nesse mini confronto se manter igual, porque ambos acertaram um golpe e tudo mais. Pode até colocar o Jinbe na vantagem, eu colocaria na vantagem, porque ele defendeu o golpe e ela não. Mas isso não quer dizer que o Jinbe estaria no nível dela, mas é um tipo de personagem onde, como eles conseguem ter situações para fazer frente diretamente ou de forma circunstancial, eles poderiam até vencer, dependendo do oponente, porque nem todos eles são iguais. Como a gente falou, a Big Mom tem um uso maior na Akuma no Mi, o Kaido é balanceado, mas o Kaido e a Big Mom são bastante exceção em relação aos outros. O Barba Branca é fácil de danificar, fácil entre aspas, porque ele não vai se deixar tomar os golpes na maioria dos momentos, mas os golpes que dificilmente atravessariam a blindagem de Kaido e Big Mom, das escamas e da natureza dela, no Barba Branca seria mais fácil de causar o dano. Então um golpe nele seria bem mais eficaz. Até no próprio Shanks também. O Shanks não tem uma resistência física tão grande quanto o Kaido e a Big Mom, porque ele é um humano normal. Os golpes que forem acertar ele vão causar mais dano. Então ele teria que defender ou esquivar. E o Teach também. Ele toma mais dano do que... tomaria mais dano do que o Kaido e a Big Mom. Agora pegando o Fujitora, que também está no topo, mais do lado da marinha, o golpe mais forte usado por ele, que foi o Grave Tomoko lá em Dressrosa, foi um golpe que quase não causou dano ao Luffy. Se você olhar, ele destruiu a parte de trás, que tinha um muro gigantesco. Ele destruiu completamente, fez um buraco gigante, mas o Luffy não tomou quase nenhum dano. Ele foi empurrado para trás, destruiu a parede, mas o Luffy não tomou dano. Então, os golpes do Fujitora, eles não têm uma capacidade ofensiva mostrada alta o suficiente para mesmo o personagem do nível do Luffy naquela época ferido gravemente. E depois do golpe, o Fujitora ainda demonstrou cansaço. Pode ter sido ou pelo próprio golpe ou pela intensidade das emoções dele na hora que ele estava zangado. Mas de qualquer forma, ele desgastou o vigor dele rápido e não causou muitos danos. E o Luffy com o G3 conseguiu empurrar ele. Isso pode mostrar que, apesar dos personagens que estão no topo, há uma variação muito grande entre as próprias capacidades entre eles. O Haki do Fujitora, por exemplo, é muito grande, é muito forte. Ele não enxerga, ele é cego. E ele consegue se comover e enxergar a aura. Não seria enxergar, mas ele consegue perceber as auras e prever os ataques com facilidade, apesar de não enxergar. E isso é extremamente absurdo de avançado. O Enel, com o uso da fruta, então não é demérito, não pode diminuir, porque é algo dele. O mantra e a Akuma no Mi é algo dele. Consegue alcançar praticamente 2 ilhas e ainda saber o que as pessoas falam. Porque a gente vê que os personagens que estavam na Ilha do Céu, se falassem algo que ele não gostasse, ele saberia e ele usaria o El Thor
para punir essa pessoa. Então ele conseguia meio que ser, entre aspas, onisciente e saber tudo o que aconteceria e que estava acontecendo por causa do hack dele somado com a Akuma no Mi. E isso é um benefício que poucos personagens conseguem ter, somar as próprias capacidades. A gente viu até o Katakuri aumentando o próprio hack dele com o uso do fruto. E isso é uma vantagem, um ponto positivo do personagem, que poucos personagens mostraram. Sabe? Então, o Katakuri, que tem o Despertar, consegue usar a fruta dele para aumentar o poder do hack dele, deixando ele mais resistente, mais duro. Tem uma previsão do futuro. Tem uma alta adaptabilidade, porque ele conseguiu perceber rapidamente como funcionava o Snake Man do Luffy, com os braços mudando de trajetória frequentemente. Então, um personagem com esse alto nível de combate, com atributos de fruta e hack bem desenvolvidos, e que podem ser aumentados ainda mais, somados um ao outro, o que é que faltaria para ele chegar no nível de um Yonkou? A única coisa que faltou para ele foi o físico. Isso quer dizer que todos os personagens do nível de um Yonkou ou de um Almirante têm tudo no mais alto grau. Nenhum tem uma afinidade maior, que desenvolveu mais do que outro. Por exemplo, um personagem que tem o hack normalmente maior do que o da observação, sabe? É tudo alto, parecido, emparelhado. A gente tem essa dificuldade de vislumbrar e de comparar, porque a gente vê que eles estão chegando e crescendo, mas eles não conseguem alcançar e superar para se igualar aos personagens do topo. Eu queria que a gente tivesse uma noção melhor disso, até para o uso da inteligência do personagem, das próprias habilidades e de se aproveitar da fraqueza do oponente, principalmente quando o oponente fosse mais forte. Isso desconsiderando completamente os Mugiwaras, porque eles são os protagonistas, então tudo vai jogar a favor deles. Mas esses personagens de fora, os secundários, funcionam de outra forma, né? Esse aspecto é completamente diferente. Então a gente viu também o Eltor do Enel sendo praticamente tão forte, tendo uma destruição tão grande quanto o golpe que a Nami usou na Big Mom quando ela estava manipulando os Zeus e reforçando. Ela bufou os Zeus com as nuvenzinhas dela. E estava praticamente parelhado, ou seja, o Enel pré-time skip já demonstrou visualmente, porque em questão de carga de poder elétrico a gente não vai saber, não tem como saber o da Big Mom. A gente tem a noção do Enel porque ele às vezes fala nos golpes, mas pelo mostrado praticamente equivalente. Então o personagem do nível do Enel já teria um poder ofensivo praticamente equiparado ao de um Yonkou, mas ele não estava próximo desse nível. Então a parada que acontece dentro do mundo de One Piece é isso, dos personagens que estão consideravelmente abaixo do topo ter habilidades tão fortes quanto, quem sabe até mais, porque até pelo próprio Enel, usando a Arca Maxim, porque a única coisa que a Arca faz é fazer nuvens de raio aparecerem no céu. O Enel condensou todas essas nuvens e criou uma bola de raio tão grande que apagou com um único movimento, instantaneamente, uma ilha do céu. Não vimos nenhum personagem da obra destruindo uma ilha com um único golpe. O único foi o Enel. A Arca Maxim não desmerece isso, porque é ele que desenvolveu e ela só propõe nuvem para o ambiente. Ele manipulou o próprio ambiente para gerar esse poder destrutivo para ele. A luta do Akainu contra o Aokiji mudou o clima, mas está metade, não está a ilha inteira sendo dominada por um só. Então, esse golpe do Enel foi extremamente maior do que qualquer outro dos outros personagens que a gente já viu. Eu não lembrava muito dele, porque ele acaba sendo despercebido por ser um personagem muito antigo. O golpe do Luffy que ele usou para finalizar o Kaido, que muitos falam que agora deve ser o golpe mais forte da obra, foi extremamente forte. Poderia ter destruído a ilha de Onigashima, mas a ilha de Onigashima seria tão grande quanto? A gente não sabe. Então seria o único golpe para rivalizar com esse do Enel que a gente viu, né? Que foi literalmente efetuado a destruição e mostrada pra gente. O do Luffy ficou só na possibilidade por causa do tamanho do punho e dele pedir para tirar a ilha da frente. Porque a gente viu até o Oden no início do flashback dele cortando o Deus da Montanha. E o Deus da Montanha comia casas. Ele comia as casas. Abria a boca e engolia as casas inteiras. Então ele era muito alto e o Oden naquela época
teve uma dificuldade muito alta para derrotar o Ashura Doji e alguns personagens aleatórios. E o Ashura Doji passou muitos anos para ficar mais forte. E agora, muito mais forte do que naquela época, ele é mais ou menos do nível do Jack. Então, um personagem muito inferior na época, tomando isso de parâmetro, já conseguiu um feito muito alto, sabe? De destruição, que é cortar. Não vou botar quase uma montanha aqui, porque é difícil supor o tamanho exato daquele bicho. Mas quase uma montanha ao meio. Então tem esses desníveis de questão, principalmente de ofensiva, onde acabam sendo o maior ponto positivo de certos personagens abaixo desse patamar. A única coisa que acabam carecendo seria mais defesa, porque eles acabariam sofrendo para se defender e para manter o ritmo desviando de golpes constantemente durante a luta seria difícil e cansativo para eles. A gente viu até Yamato, que é o exemplo mais claro e direto de luta contra um personagem do patamar de um top tier, que seria o Kaido. Conseguiu defender alguns golpes, mas outros golpes ela não teve força suficiente para segurar. Mesmo bloqueando, ainda era arrastada para trás. Isso poderia acontecer com vários personagens, e nem todos têm a habilidade do Katakuri de moldar o corpo. Que, como o Kaido também consegue prever o futuro e foi rápido o suficiente para superar a visão do futuro do Luffy, para ataque e para defesa, ele poderia fazer com o próprio Katakuri. Então também daria muito essa dificuldade para ele. Uma coisa que poderia ser falado, que é o Luffy, após derrotar o Katakuri, ter sido derrubado com um único golpe pelo Kaido. Mas isso seria uma exceção. Entre aspas, seria uma exceção. Porque a gente viu golpes da Big Mom, do Kizaru, do Aokiji, que não derrotaram vários personagens com um único golpe. Vários personagens com um único golpe. O Akainu também não conseguiu derrotar vários personagens com um golpe. Alguns resistiram. O Curiel caiu com um golpe, mas o Marco resistiu. O Jinbe resistiu a um golpe. Então, tem alguns personagens que conseguiram resistir. Ivankov caiu momentaneamente com um golpe, mas logo depois voltou. Não foi derrotado de forma a ficar nocauteado, sabe? Foi só derrubado por um momento. Então, essa seria uma exceção. Seria um golpe do Kaido em específico, que em um momento contextual, que seria aquele, que meio que dá pra ver surpresa, porque ele levantou e foi muito rápido, o Luffy estava irritado, não conseguia prever direito. Tomou o golpe e foi derrotado. Então, durante a luta no teto, a Jaime Hake não derrotou o Lau com um golpe. Alguns golpes do Kaido não derrotaram o Kid, alguns golpes da Big Mom não derrotaram o Killer. Eles resistiram. O Hakai, que foi 2 golpes combinados do Yonkou. O Zoro conseguiu resistir por poucos momentos, até ser teleportado pelo Lau, porque senão ele poderia realmente ser derrotado. Mas ele conseguiu resistir. Então, seria um momento específico que um personagem conseguiu. Então não seria a regra os personagens desse nível conseguirem derrotar vários com facilidade dessa forma. Tanto que até falei, a próprio Jinbe conseguindo resistir antes, e o Marco batendo de frente com a Big Mom e tudo mais. Uma Yamato, então seria um momento específico, para uma situação específica, não seria regra. O Ikoku da Big Mom, que é um golpe que eu separei aqui para falar, que a gente viu em Holy Cake, que ele partiu metade do King Bao e a Floresta da Sedução foi varrida um pedaço, onde o golpe atingiu. Em Wano, ele destruiu parte da caveira, fez um buraco na caveira de Onigashima e derrubou árvores que estavam no caminho do golpe. Mas quando esse golpe foi usado no Kid, que estava com o robô dele de metal, não causou danos muito efetivos, por assim dizer. E pelo que a gente viu, o golpe combinado, em sequência no caso, do Lau com o Kid, causou um dano absurdo na Big Mom. E a Big Mom tem um corpo que para penetrar e causar danos é extremamente difícil. Provavelmente o mais difícil de toda a obra, causar dano nela. E eles conseguiram causar muito dano, quebrar algumas costelas, o braço dela e tudo mais. A própria Big Mom enalteceu que os dois foram os únicos que conseguiram em muitos anos conseguir causar tanto dano. Então, esses golpes, pelo mostrado em questão da personagem que a gente viu, já seria bem mais forte do que o próprio Ikoku da Big Mom.
que é uma top tier. Então, os golpes de personagens estariam aspirando esse posto, já estavam com alguns golpes superiores aos das metas deles. Então, a gente viu que eles conseguiram mais por estratégia, porque a Big Mom não foi nocauteada diretamente pelo golpe deles. Foi o ambiente que proporcionou também a derrota dela. Então, isso mostra pra gente que, sim, alguns golpes equivalentes ou superiores podem existir entre personagens de calão inferior e que, se bem usado em relação, talvez a um aliado ou ao ambiente e a fraqueza do oponente, porque a Big Mom era extremamente autoconfiante, ela fala em alguns momentos da luta, pode vir, principalmente quando o Kid usa o canhão dele laser, eu esqueci o nome do golpe. Ela fala, pode vir, e ela fica de peito aberto. Ou seja, personagens arrogantes, por estarem no topo, eles seriam arrogantes. O Kaido mesmo também mostra algumas situações em que ele deixa os golpes atingirem o corpo dele. Isso pode acabar sendo uma brecha, em que, se bem aproveitado, você pode derrotar um oponente de um nível superior ao seu. Então, esses personagens faltaria, eu acho que o maior recurso seria o físico, que falta, porque acaba sendo um fator extremamente influente, porque o físico somado aos outros cresce muito, principalmente com o Haki, porque aumenta a defesa no nível muito alto. Então, e os personagens como o King, que já tinham um físico muito alto, que o Zoro tinha dificuldade de defender os golpes também, tudo mais, ele não demonstrou um potencial muito alto de Haki. Então, alguns personagens têm esses déficits em certas áreas por terem como principal característica as outras. Então, se eles aumentarem pelo menos um pouco algumas áreas em que eles não depositam tanto uso, já aumentaria exponencialmente o nível deles e faria eles terem muito mais chances de alcançarem e beirarem o topo, igual os Yonkous e os Almirantes, mas principalmente de caso haja algum confronto, eles terem uma oportunidade maior até de vencer ou segurar mesmo o oponente e dar um atrasado, de causar bastante danos e de se mostrar um oponente digno, mesmo não sendo um igual. E sobre o Haki e o físico, eu queria falar também, que eu anotei, acabei de ver, o Katakuri e o Kaido. O Katakuri, quando usa o Kakumoshi, deixa o braço quadradão e coloca Haki, o Luffy, quando bate de frente com ele, sente dores nos braços. Até depois, quando ele tá no Snake Man, tem um momento que mostra os dois trocando golpes assim, e o Luffy grita de dor e faz ai ai. E o Kaido, após o Luffy ter exaurido todo o Haki dele, do Gear 4, e o Haki está voltando ainda e tudo mais, a gente não sabe o quanto já tinha voltado, mas o Kaido, quando dá um golpe no Luffy, ele também sente a dor. Mas, para tentar dar uma balanceada e ser meio justo aqui, não tentar dizer que o Katakuri estava fazendo exatamente a mesma coisa e tudo mais, eu vou colocar do Snake Man, porque seria uma versão de Gear 4 contra o Luffy básico, até porque o Luffy naquela época já estava mais forte do que em Holy Cake, para tentar deixar meio parecido. Então seria um feito quase equiparável de físico somado a Haki. O Kaido ainda usou uma arma branca e o Katakuri foi na mão, o que a arma branca poderia dar uma vantagem, porque você consegue gerar mais força usando uma arma, balançando ela e tudo mais, porque ela seria mais dura, ainda mais somada ao Haki. Isso eu tô falando na minha visão. Eu acho que o uso de uma arma acaba beneficiando os golpes. Então, personagens que conseguem gerar um poder parecido com o usuário de armas, usando simplesmente o punho, eles têm um feito maior, no caso, de poder, principalmente de Haki, porque seria o maior diferencial e seria principal fator, principalmente se for uma lâmina, para você não ser cortado. Até o próprio Zoro. Às vezes fica a dúvida, será que o Zoro já está no nível do Mihawk? O Zoro já superou o Oden quando lutou contra o Kaido. E a gente fica na dúvida, porque em questão de ofensiva, já daria para comparar. Mas a gente tem que ver, a gente não tem tanta certeza, principalmente do Mihawk, nos outros aspectos. Mas quando o Mihawk cortou o iceberg,
seria a Tsunami congelada, lá em Marineford, quando ele estava atacando o Luffy. Ele visava um golpe físico, mas acabou cortando a distância. Apesar de não ter sido exatamente igual, o Zoro conseguiu, com um golpe de longa distância, cortar o chifre do crânio do Inuyashima, que é muito grande, é maior do que o Kaido na forma dragão. O chifre é maior que o Kaido na forma dragão. E também cortar o Pika ao meio, usando o Uchidai Sanzen Daisen Sekai, e também alguns golpes como o Pound Roll. Ele conseguiu, e o Pika também, quando cresceu, ele ficou extremamente grande. Não vou comparar que ficou exatamente do mesmo tamanho daquela Tsunami, porque é difícil ter essa noção, porque a gente não sabe nem o tamanho da Tsunami que o Mihawk cortou, exatamente em questão de metragem, porque visualmente por quadro acaba enganando muito a gente, porque questão de posicionamento do ângulo influencia muito em como a gente vê. Algo pode ficar maior ou menor, dependendo de como ela é colocado na imagem. Então, eu também não sei se a gente tem o tamanho exato do Pika. Já é um feito que dá para ser comparado. Tem uma novelzinha que eu não acho que é canônica, se eu não me engano é só feito por fã, uma coisa, saiu em alguma magazine que é do Zoro sendo comparado com o Mihawk nesse aspecto. Alguns figurantes estão num bar conversando e eles comparam o corte do Mihawk e a Tsunami com o Zoro cortando o Pika. Então, apesar de provavelmente não ser canônico, isso pode ser considerado onde alguns personagens no mundo poderiam sim acabar pegando esses dois exemplos e comparando, porque são feitos muito grandes e absurdos, tá ligado? Usando uma espada. Então, apesar de que o Zoro em outros, principalmente físico e haki, talvez não tenha alcançado ou superado o Mihawk, mas se alguns golpes e feitos deles estão sendo comparados, quer dizer que a distância já está diminuindo muito. Já está diminuindo muito. A ponto deles estarem sendo comparados quase como iguais, rivais mesmo, tá ligado? Onde o poder deles pode ser disputado, de forma em que não haja uma discrepância ou que um esteja em uma desvantagem muito grande. Então, eu acho que, ofensivamente, muitos personagens abaixo do nível top tier se igualam ou até superam alguns top tiers em golpes, comparando vários golpes em específico, porque cada um tem seus níveis, óbvio, um golpe mais fraco, um golpe mais forte, mas tudo vai numa crescente altíssima. Mas em alguns pontos, principalmente físico, que eu acho que é o fator mais decisivo, que a gente consegue ter uma evidência maior do que fica faltando para alguns personagens, que acaba influenciando mais no resultado, seria justamente isso. E o Haki, porque somado ao corpo, ele aumenta mais, a não ser que seja um Razoan, porque o Razoan ele aumenta os atributos físicos. Mas se você não for um Razoan, seria o Haki para fortalecer o próprio corpo, além de treinar o corpo. Mas isso não quer dizer tanta coisa, porque uma Akuma no Mi puramente, principalmente despertada, como vimos com o Law e o Kid, consegue ultrapassar um corpo quase indestrutível, que seria o da Big Mom. Porque temos o King e o Jozo que tomaram golpes do Mihawk, do Zoro, sem tomar dano. Tomaram em frente. O Jozo segurou o golpe direcionado à Barba Branca, então não dá pra dizer que é um golpe fraco. O cara tava tentando atacar até então o homem mais forte do mundo. Ele não ia usar um golpe qualquer fraco, ele usou um golpe muito poderoso. E o Jozo recebeu o golpe, dispersou o golpe e não estava com nenhum arranhão. Então personagens desse nível abaixo teriam um poder muito alto, alguns em resistência, outros em ofensiva, alguns seriam balanceados, mas careceriam em velocidade ou desenvolvimento de Haki, porque o Jozo também demonstrou uma força física bruta muito alta, ele conseguiu arrancar um iceberg maior do que os gigantes, os vice-almirantes gigantes, que um gigante menor, pequeno, se eu não me engano, tem em torno de 12 metros. Então seria maior do que os gigantes que estavam presentes em Marineford. Ou seja, seria mais de 12 metros de iceberg que ele ergueu e jogou, sabe? Então é algo extremamente absurdo. Eu acho que é isso. O que eu queria pontuar mais era isso. Exemplificar, mostrar e comparar algumas coisas para a gente ter uma noção. Vocês que vão determinar a partir do que eu falei. Se vocês realmente acham, concordam com o que eu falei sobre alguns personagens terem algumas características acima até dos top tiers, apesar do nível geral, que seria a soma de tudo, não ser superior. E que em algumas oportunidades, dependendo da circunstância, poderiam até vencer alguns, justamente por causa da variabilidade de características de cada personagem. Ou que, no mínimo, poderia causar uma luta difícil. Então, é isso. Deixem seu like. E fui.